Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: mas Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gostaria de reforçar mais uma vez a ideia de ressurreição. Lembram que ontem, na homilia de ontem, eu lembrava o texto de Daniel 12, que é no Antigo Testamento, é o primeiro lugar na Bíblia onde aparece a menção de ressurreição. Também a ideia, a esperança, a expectativa de uma eternidade. Então, o profeta Daniel, no capítulo 12, primeira vez que aparece. Segunda vez que aparece é na leitura de hoje, na segunda leitura de hoje. Aliás, na primeira leitura de hoje, que é tirada do segundo livro de Macabeus, no capítulo 7, é o segundo momento na Bíblia que aparece a ideia de ressurreição. Inclusive a ideia de céu como lugar, como morada de Deus, para onde nós iremos, acreditando na promessa que nosso Senhor fez. Vocês lembram que ontem, na primeira leitura do livro da sabedoria, Eleazar, aquele idoso, preferiu morrer a mentir, a enganar a si mesmo e a enganar a Deus. Preferiu a sua honra do que fazer uma mentira para poupar a sua vida. Hoje é a vez de uma mãe de 7 filhos, que o rei Antíoco IV queria que ela, então,
renegasse a fé juntamente com seus filhos. Começou pelo primeiro. O rei disse: vai lá e convence o teu filho mais novo a salvar a sua vida. A mulher se agachou perto do filho e, na sua língua, que o rei não entendia, ela falou para o filho, dizendo que ele honrasse os outros irmãos, que ele então fosse até o fim, fosse fiel até o fim, que não renegasse a sua fé. E o filho mais novo obedeceu, e assim os 7 filhos foram para o martírio, testemunhando então a sua fé e a sua fidelidade a Deus. Ontem eu já dizia que o livro dos Macabeus é um livro de heroísmo, é um livro também de modelo, onde esses jovens, o testemunho desses jovens, vai servir para a juventude que estava perdida, estava com medo, estava renegando a sua fé, com vergonha da sua crença, e foi escrito então o livro da sabedoria e o livro dos Macabeus, como o livro da resistência, com esse testemunho vivo como testemunho para a juventude que precisava manter a fé. Pois bem, hoje também, mais do que nunca, nossa juventude precisa de referenciais, precisa de modelos, precisa de testemunho para poder aumentar mais a convicção. E um testemunho fundamental é o testemunho que o pai vai dar para os filhos, que a mãe vai dar para os filhos, o irmão mais velho vai dar para o irmão mais novo, e a família vai dar para aqueles que não acreditam mais na família. Deus nos convida hoje a multiplicar os dons que Ele nos dá. A multiplicar os dons que Ele nos dá. Tem uma palavra aqui no Evangelho de Lucas, que é o Evangelho de hoje, que é a parábola dos talentos, dos dons, em Mateus e aqui das moedas, que tem que lucrar mais. Mas tem uma palavra muito interessante. Primeiro que, ao que foi fiel até o fim, o rei vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Você foi fiel no pouco, eu vou lhe conceder o muito. A graça de Deus, quando Ele diz assim, tira do que só tem 100 e dá então a quem tem 1000. Mas como é que pode? Ele já nem tem e o outro vai receber mais. Porque a quem muito tem, muito será dado. A quem pouco tem, até o pouco será tirado. Não está falando de dinheiro, não. Aqui está falando da graça de Deus. A graça de Deus, quanto mais a gente tem, a gente a recebe, mas ela se multiplica em nós. Agora, se a gente tem pouca fé, não acredita muito, a gente corre o risco até de perder o pouco que a gente tem. Mas, então, a quem muito tem, muito será dado. A quem pouco tem, até o pouco que tem será tirado. Clamemos hoje a nosso Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a tua graça em mim. Abre o meu coração para eu receber mais, cada vez mais, a tua graça, para poder eu dar testemunho no mundo tão exigente que é o mundo em que nós estamos vivendo. Que nosso Senhor aumente no coração de todos nós a graça, a sua bênção, para que os nossos valores sejam cada vez mais evidenciados. Assim foi Santa Isabel da Hungria, que testemunhou a sua fé até o fim. Assim foi tantos os mártires e santos dos nossos dias, Madre Teresa de Calcutá, a Madre Dulce, a tantas e tantos outros, os mártires de Cunhaú e Uruaçu e tantos outros. Deus pede de nós também esse testemunho radical. Mantenhamos então a fidelidade à sua palavra, ao seu mandamento do amor, e vamos então, cada vez mais, na coerência que Ele nos coloca,
vamos testemunhar o seu amor, a sua verdade, a sua luz neste mundo cada vez mais de trevas. E agora fiquemos todos de pé.